Oi pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo para o canal, vou tentar ser breve nesse vídeo, que ele tem bastante conteúdo. Eu vou fazer uma devolutiva da AP com vocês, né? Vocês acabaram de realizar a AP. E eu tô fazendo esse vídeo para vocês poderem ver o que vocês erraram, o que vocês acertaram, tá? Com todas as questões na ordem, tudo certinho, tá bom? Então aqui a gente já vai começar. Peraí que travou. Aí, foi. A questão 1 aqui, que é uma questão sobre radiciação, né? E ela fala assim: eu adaptei essa questão para vocês já no roteiro, tá? E ela fala assim: ao término de uma avaliação de matemática, os colegas da classe estavam discutindo o resultado de uma questão que pedia para calcular 32 elevado a 3 quintos menos 27 elevado a 2 terços. Entre os diferentes resultados comentados por eles, o correto é. Então, gente. Primeira coisa a gente tem que fazer esse exercício é lembrar algumas potências, né? Já comentei isso aqui com vocês. Eu tenho que lembrar que 2 quintos é igual a 32, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que 3 elevado ao cubo é 27, 3 vezes 3 vezes 3. E substituir isso lá na expressão. Então, no lugar do 32, eu vou colocar 2 elevado à quinta. E no lugar do 27, eu vou colocar 3 ao cubo. Então, vamos lá. Substituir, né? Aqui. Por isso tá em vermelho. Aí, gente, outra coisa que eu tenho que lembrar, né? Que eu posso cancelar os 5 e os 3 que estão lá no expoente. Assim, ó. Esse cancela com esse cancela com esse. O que que sobra? 2 elevado ao cubo e 3 ao quadrado. Né? 2 ao cubo é 8, 3 ao quadrado é 9. 8 menos 9 igual a menos 1. Né? Que a resposta seria lá o item B dessa questão na AP, tá bom? Seguindo aí a questão 2, também sobre radiciação, ele fala qual o resultado da expressão 2 elevado a 1 quarto, vezes 2 elevado a 3 quartos, vezes 3 elevado a 1 meio, vezes 3 elevado a 3 meios, tá? Aí, ó, primeiro a gente tem que perceber que temos duas multiplicações de potências de mesma base, e que quando isso acontece eu tenho que manter a base, somar o expoente, que por sua vez os expoentes são frações com o mesmo denominador, então eu devo manter o denominador e somar os numeradores na soma de fração, né, lá no expoente. Olha só quanta coisa tem que envolve, né? Então tá aqui, essa multiplicação de potências, ó, com duas frações no expoente que tem mesmo denominador, e esta outra multiplicação de potências, né, com duas frações no expoente, que também tem o mesmo denominador. Então, ó, multiplicação de potência, copia a base, soma expoente, copia a base, soma expoente. Vou somar os expoentes, que são frações, mantém o denominador e soma os numeradores. No caso aqui, 1 mais 3, né, 4, mantém aqui o denominador que é igual, 1 mais 3 também é 4, mantém o 2 lá. Só que eu sei que 4 quartos é a mesma coisa que 1, e que 4 meios é a mesma coisa que 2, né? Aí 2 elevado a 1 é 2, e 3 ao quadrado aqui é 9, 9 mais 2, 11. Também é o item B a resposta, certo? Aí, continuando, a gente tinha que fazer aqui no exercício 3 análise de um gráfico, né? Uma indústria química, para produzir um determinado composto, tem um custo fixo de R$ 500, mais R$ 2 por litro fabricado. O custo total de produção é dado pela função C de x igual 500 mais 2x, onde C de x é o custo em reais e x é a quantidade em litros do composto. O gráfico que melhor representa o custo, né, em relação à quantidade de litros do composto é, né? Aí o que eu tenho que lembrar aqui? Já pus ali que é o item C, né? Que a gente tem que um ponto de partida, que é o custo fixo, que é R$ 500, certo? Então, aqui é o meu ponto de partida. Por isso que não poderia ser aqui o gráfico do item A, nem do item B. Porque, ó, o ponto de partida não está sendo no 500. Está sendo aqui no 0, aqui está sendo antes do 500. Aqui no item D está sendo no 200. Né? Então, o meu ponto de partida do gráfico não é o R$ 500, é o custo fixo. E ele cresce, né? De acordo com o quanto de litros eu vou gastando, ele cresce. Daí, aqui no exemplo, por exemplo, se eu gasto 1 litro, né? Eu vou fazer 1 vezes 2, né? E somar com os 500 fixo, que dá 502, né? Por isso que só pode ser o gráfico do item C.
Tudo bem? Aí a questão 4 também é uma questão gráfica, né? Como tarefa de casa, o estudante teve que construir um gráfico. Qual a função que representa esse gráfico? Aí eu tenho que perceber, né, que o valor do y sempre está sendo o dobro do x, né? Então, o que é o dobro? É 2 vezes. Então, o y é 2 vezes x. Y igual a 2x, né? Ou f de x igual a 2x. Isso a gente viu lá em função. Que no caso aqui é o item D, né? Daí a gente pode ver assim, quando o x é 1, o dobro é 2. Quando o x é 2, o dobro é 4 lá no y, né? Sempre sendo o dobro, né? Aí lá a questão 5 é uma questão sobre função, né? Ao ler uma reportagem sobre a produção de celulares, onde uma certa fábrica produz 4 celulares a cada 15 segundos, Marx ficou imaginando quantos celulares são produzidos por dia nessa fábrica. Para auxiliar, ele construiu uma tabela com a quantidade de celulares produzidos por essa fábrica em relação às horas trabalhadas. Então, 1 hora produz 960. Em 2 horas, 1920. 3 horas, 2.880. Em 4 horas, 3.840. Perceba, que 1 hora aqui é o nosso início, né? Sempre vou a cada hora somando 960, né? Então, gente, qual é a função que melhor representa? Né? Que a quantidade né, da produção igual a 960 vezes o tempo, né? Que seria lá o item D do exercício, tá? A gente discutiu bastante essa questão. Questão 6 também sobre função, ela é essa daqui, fala assim. A fórmula de Lorentz é utilizada para calcular a massa ideal que uma pessoa deve ter em função da altura. A fórmula é dada por m igual h menos 100 menos h menos 150 dividido por k, onde m é a massa ideal em quilogramas, h é a altura em centímetros e k uma constante, que vale 4 para homens e 2 para mulheres. Por essa fórmula, uma mulher que tem 160 centímetros de altura deverá ter uma massa ideal de... Basta eu pegar a fórmula, substituir o h por 160, né, gente? E o k por 2, já que se trata de uma mulher, né? Então, primeira coisa, a gente coloca a fórmula lá e substitui os valores, né? Já substituí, belezinha, 160 no lugar do H. E o K substitui por K, por 2, desculpa. E vou realizar primeiro as continhas de menos, né? No caso, essa daqui dá 60, essa daqui dá 10. Aí eu realizo a divisão e depois essa subtração. Resultado, 55 quilos, que é lá o item C da questão 6, tá? Seguindo lá para a questão 7, uma questão um pouquinho mais complicada, uma questão de completar quadrados, também tema lá do segundo bimestre, ó. Celso encomendou uma mesa quadrada, né, mas depois de pronta, ele verificou que ela deveria ter 5 centímetros menor em suas dimensões, conforme ilustrado abaixo. Tá lá. Ela veio grande, ele queria que ela diminuísse, 5 centímetros de cada lado. Supondo que a área original dessa mesa seja representada por x ao quadrado, a expressão que representará a área da mesa após a redução será... Então, eu tenho que fazer a área antiga e subtrair, né, essas áreas aqui. Então, eu pintei essas duas de azul, essa aqui de vermelho. Aí, o que eu posso perceber nas de azul, né? Que esse lado vale 5, né? Esse também. Que esse lado aqui, ó, do retângulo em azul, é tudo vale x menos esse pedacinho que vale 5, então é x menos 5. Aqui também. Aí, a área atual, pelo enunciado, é x ao quadrado. A área em azul é 2 vezes, como a gente tem aqui um retângulo, base vezes altura, né? Vou fazer 5 vezes x menos 5. Por que 2 vezes? Porque são 2 retângulos, né? Aí eu vou fazer a multiplicação junto com a distributiva, ó. 2 vezes 5, 10. 10 vezes x, 10x. E 10 vezes 5, 50. Aí a área em vermelha é um quadradinho, base vezes altura, né? Lado vezes lado, 5 vezes 5, 25. A área em amarelo, então, vai ser a área atual menos essas aí, que eu descobri. Ó, a área amarela, né, é a atual, desculpa, x ao quadrado, menos a área em azul e a área em vermelho. Esse sinalzinho de menos tem que fazer regrinha de sinais, né? Menos com mais, menos, menos com menos, mais, tá lá. Esse continua, não entra no parênteses, né? E eu posso fazer 50 menos 25, que dá
25 positivo, que aí é o item C. Então, essa seria a fórmula que representa, né, a nova área, a área em amarelo, certo? Questão 8 é uma questão de fatoração, né? Ele fala lá, uma professora pediu aos seus estudantes fatorarem a expressão 5xb mais b mais 5yx mais y. A fatoração correta é, né? Então, o que que eu faço? Primeiro eu vou ver lá nos bloquinhos, né? Quem são semelhantes? No caso aqui do primeiro bloquinho, o B, e desses outros aqui é o Y. Põe lá em evidência o B e o Y. Sobra dentro do parênteses o 5x e aqui tem um escondido. Mesma coisa aqui. Só que, ó, 5x mais 1 aparece nos dois. Põe em evidência. Quem sobra? B mais Y. Ou seja, né, lá o item C, lá a questão 8, tá bom? Seguindo para a questão 9, uma questão de notação científica, né? Todos nós estamos suscetíveis a doenças, principalmente as que são causadas por vírus. Esses seres microscópicos podem causar várias enfermidades. A gripe tem um vírus com um comprimento de 0,023 metros. Para medirmos em escala mais conveniente, podemos usar o picômetro, cuja abreviação é PM, onde um picômetro, né, é igual a 10 elevado a menos 12 metros, que é a mesma coisa que 0,00000000001 metro. Perceba que aqui eu tenho 12 algarismos após a vírgula, tá? O comprimento do vírus da gripe em picômetro fica... Então, ó, temos que usar essa correspondência que eles nos mostrou aí, ó. Só copiei a correspondência, tá? Eu tenho esse valor, né? 0, aí eu tenho aqui uma sequência com 3, 6, 9, 12 algarismos, né? Eu tenho 10 zeros e o número 2 e o número 3 aqui, né? E eu tenho que trazer, ó, para esse caso. É como se a vírgula que está aqui andasse até o final, porque, ó, a vírgula que está aqui não anda até o final e fica 1 picômetro, então ela tá aqui e vai andar até o final, ficando, então, ó, em 23 picômetros, tá? Que é lá o item C, belezinha? Questão 10, também uma questão de notação científica. Em um espaço de memória de 1 GB, é possível armazenar 8,6 bilhões de sinais, chamados de bits. Em um espaço de memória de 3,2 GB, bytes, é possível armazenar, né? Eu quero saber quantos bits no caso. Então, ele dá aqui a correspondência, ó, 1 GB é igual a 8,6 bilhões de bits. E 3,2, né, gente? Basta a gente fazer a regrinha de 3, né? Que vai ser a mesma coisa que fazer 3,2 vezes 8,6, que resulta em 27,52 bilhões de bits, que é lá o item C da questão 10, tá bom? Questão 11 é uma questão de análise de gráfico, gente. Ele pergunta assim, uma certa empresa de recursos humanos faz o seguinte anúncio, né? Aí faz lá o cargo, tem esses aqui, as remunerações de cada cargo. O gráfico que melhor representa essa tabela e tem lá vários gráficos, né, como alternativa. O que eu tenho que perceber? Que o gráfico, né, tem que estar de acordo com a tabela. Então, lá o nosso técnico em estética ganha 3.800, a barrinha tem que estar perto lá do 4.000, então, né, no caso. O técnico em enfermagem é a mesma coisa, 4.500, então ela tem que estar, né, passando lá o 4.000. Mesma coisa o técnico em mecânica, que é 4.600, um pouquinho a mais que o enfermagem. O técnico em seguro lá é 7.000, então vai ser exatamente entre o 6 e o 8. E o técnico logista, que vai ser 9.000 entre o 8 e o 10, né? Então, que é o item D, gente. Eu tenho que perceber qual gráfico melhor se encaixa com as informações da minha tabela. Mesma coisa a questão 12, né? Uma análise gráfica. A população do Brasil, por faixa etária, vem se modificando ao longo dos anos. Abaixo tem-se uma tabela com estimativa para 2020 do IBGE, com a população dividida por grupo etário. Então, tá lá, gente, o grupo etário, por exemplo, de 0 a 9 anos, o número de pessoas é 29.380.622. Sei lá, o grupo de 70 a 79 anos é 9.023.052 pessoas. Qual é o melhor gráfico que representa essa tabela? De novo, eu tenho que ver lá dos gráficos, ó, qual que está mais próximo esse número, ó, 23 milhões, 0 a 9, ó, lá perto do 30 milhões. De 10 a 19, é lá um pouquinho mais do 30, né?
do 20 a 29, é lá no 34, mesma coisa do 30 ao 39, né? Por isso já veio junto a barrinha. E assim vai, né? Em qual gráfico se encaixa melhor com a informação da tabela? Que lá na questão da P é o item C da questão, a questão 12, tá, gente? Questão 13 é uma equação do primeiro grau. Marcos e Joana foram ao restaurante e gastaram juntos R$ 48. Marcos gastou o dobro de Joana, portanto, ela gastou, quero saber quanto ela gastou. Então, Marcos é M, né? Joana é J. A gente vai montar uma equaçãozinha, ó. Marcos mais Joana gastaram R$ 48. Só que o Marcos é o dobro da Joana. Se ele é o dobro, é 2 vezes Joana, né? 2 Joana mais Joana, 3 Joana. Passo 3 dividindo, 48 dividido por 3, 16, que é lá o item B, certo? Questão 14, notação científica. O vírus da dengue tem um comprimento de 0,00000050 metros. Esse valor em notação científica é... Então, gente, eu tenho que pegar a vírgula e trazer aqui perto do 5. Perceba que a gente vai andar com a vírgula para a direita, então o expoente ficará negativo, como aqui na explicação. Então, ó, esse é o valor que temos ali no enunciado. Vamos trazer a vírgula para o 5. Quantas casas ela anda? Né? Perceba que ela andou 8 casas. Logo, a notação científica será 5,0, né? Vezes 10 elevado a menos 8, que é lá o item A. Belezinha? Questão 15, penúltima, desculpa, gente. Em uma oficina, há 4 carros. Em cada carro, 4 rodas. Em cada roda, 4 parafusos. Neste caso, o total de parafusos é... Gente, essa aqui é muito simples, né? 4 carros, 4 rodas, 4 parafusos. Só multiplicar tudo, dá 64 parafusos, que é o item D. Não tem segredo essa daqui, não dá para errar, hein? E a última, gente, é uma questão lá que envolve a equação de segundo grau. A área do retângulo da figura a seguir é 24 metros quadrados. Desta forma, o valor de x será, certo? Nós já fizemos essa daqui também. Então, basta, gente, eu fazer a multiplicação aqui dos lados, né? X vezes x mais 2, né? Porque a área que ele tá falando, igualar isso aqui é 24. E aí, eu vou resolver uma equação de segundo grau. E como que eu vou resolver essa equação de segundo grau? Utilizando Bhaskara. Então, gente, primeiro eu fiz aqui, ó, base vezes altura, né? X vezes x mais 2. Isso aqui tem que dar 24, segundo lá o enunciado. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, né? 2x. O 24 passa a menos, né? Para eu deixar igualado a zero, para eu poder aplicar a fórmula de Bhaskara. Só vou lembrar a fórmula de Bhaskara bem rapidinho, gente. Primeiro passo é dizer quem é ABC. Nesse caso é 1, 2 e menos 24. Segundo passo é calcular o delta, que é essa fórmula aqui, b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substitui, né, quem eu encontrei no passo 1, faz as continhas e, no caso aqui, resultou em 100. Terceiro passo, utilizar a fórmula de Bhaskara, que é essa bonitona aqui. X igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, que é o delta, a gente já descobriu que é 100, e dividir isso aqui por 2 vezes a, né? Substitui os valores primeiro, resolve a raiz, separa a continha em valor positivo e valor negativo, e aí, resolvendo as somas, multiplicações e divisões, resultou em 4 e menos 6. Daí, de novo, como a gente está falando sobre lado, o lado nunca é negativo, então a gente vai descartar o menos 6. A solução positiva, né, 4, que é lá o item A. E por hoje foi só, gente. Eu tentei ser breve para não ficar um vídeo muito longo. E até a próxima aí, tá bom? Beijos!